Salve, salve, meus amigos investidores! Sejam muito bem-vindos ao Jeitinho de Investir. Eu sou o Jonathan e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema essencial para quem está começando a investir, falar sobre a reserva de emergência. Essa reserva, ela funciona como se fosse um colchão financeiro e ela funciona te protegendo de alguns imprevistos e evita dores de cabeça no seu dia a dia. Então, bora aprender sobre isso juntos? O fundo de emergência ou reserva de emergência, ela é uma reserva financeira que funciona como se fosse um escudo para imprevistos. E ela serve para situações inesperadas como uma despesa médica urgente, a perda de um emprego, um conserto inesperado de um carro ou na casa. Então, imagina que uma pessoa tem um problema no carro e precisou de R$ 2.000 para arrumar. Se essa pessoa não tivesse um fundo de emergência, como que ela conseguiria pagar, sendo que ela não estaria com nenhum dinheiro sendo poupado? Então, agora que a gente já sabe como que é a ideia macro de um fundo de emergência, vamos entender o quanto precisa ser guardado para que nosso fundo de emergência esteja saudável. Então, a ideia do fundo de emergência ela é bem simples. Você precisa guardar de 3 a 12 vezes o valor das suas despesas mensais fixas. Então, a quantidade exata ela vai depender de alguns fatores, como a sua estabilidade no emprego, se você tem outras fontes de renda ou não, ou até a sua família, se tem alguma outras fontes de renda ou não, ou o quanto a sua rotina está sujeita a alguns imprevistos maiores, como problemas de saúde, se são problemas crônicos, se tem histórico de manutenções que precisam fazer com frequência. Então, isso vai fazer você dimensionar a sua reserva de emergência calculando essas imprevisibilidades. E se você tem, por exemplo, um emprego mais estável, com pouca surpresa no dia a dia, 3 meses pode ser mais que o suficiente para quem já para sua reserva de emergência. Agora, quem trabalha como autônomo ou uma área mais incerta, que pode correr risco de alguma volatilidade de mercado, pode ser necessário até 12 meses para se sentir seguro. Agora, você já sabe até quanto guardar. Vamos ver aonde que a gente deve investir esse dinheiro? O fundo de emergência, ele é ideal usar investimentos que sejam seguros, então sem nenhum risco de perder o valor investido, com alta liquidez, então para resgatar rapidamente e quando for necessário, e que sejam rentáveis. Então, mesmo que a prioridade não seja o ganho, é bom que esse dinheiro renda alguma coisa ao longo do tempo. E algumas das opções que a gente tem são os Tesouro Selic, que ele é seguro e rende muito mais do que a poupança, CDBs com liquidez diárias, que tem rendimento competitivo e acesso rápido. Ah, e um ponto, esses dois que a gente acabou de mencionar, a gente já tem vídeo aqui no canal explicando as características de cada um deles, tá? Também tem os fundos de renda fixa de curto prazo, que também é uma ótima alternativa para quem prefere diversificar. E aí um outro exemplo, né? Então imagina que uma pessoa que investiu 5 mil no Tesouro Selic e quando precisou pegar para uma emergência médica, conseguiu resgatar em um dia útil. Então veja o quanto que isso é importante. Então mostra a segurança e a liquidez do tesouro. Então assim, ó, agora que você já sabe aonde investir, então como que você pode começar a montar sua reserva de emergência? Então para começar montando a sua reserva de emergência, o principal é seguir esses passos. Então, analisar todas as suas despesas mensais, que isso daí você também já consegue saber com a nossa planilha que você viu no vídeo anterior. Saber exatamente quanto que você está gastando. Segundo, é definir uma meta. E ela vai ser baseada no cálculo que a gente mostrou anteriormente, que é a quantidade de meses que a sua reserva de emergência tem que suprir. E terceiro, é separar uma quantia fixa por mês, mesmo que pouco, mas para começar a investir e ter o seu dinheiro sempre rendendo. Pessoal, eu vou dar uma dica que ela é essencial para o seu fundo de emergência. Sempre tem que tentar mantê-lo intacto. Então, sempre que você tirar o dinheiro, você precisa repor, ok? Então, como vimos, né, e como a palavra própria diz, o fundo de emergência é para ser utilizado somente em emergência. Então, ele deve ser usado em situações que realmente são urgentes. Então, evita utilizar ele para fazer alguma compra impulsiva, fazer viagens. Então, se você precisar utilizar, repõe o valor gasto o quanto antes para garantir que ele esteja sempre disponível. E agora que a gente já entendeu como que a gente vai manter o nosso fundo de emergência sempre disponível, vamos para as últimas dicas. Para montar um fundo de emergência ou a reserva de emergência, não precisa ser nada complicado. Primeira dica que eu te dou é: comece hoje.
mesmo que com pouco dinheiro. O segundo é, priorize sempre os investimentos seguros, como os tesouros diretos, CDBs com liquidez diária. E o terceiro é fazer do fundo de emergência uma prioridade e não uma opção de investimento. Então, com essas dicas, você terá muito mais segurança para enfrentar qualquer imprevisto. Ter um fundo de emergência é o primeiro passo para uma vida financeira muito mais tranquila e bem planejada. Então lembre-se que o sucesso nos investimentos começa com a organização. E que tal você começar isso hoje? Pessoal, e se você ainda não sabe como organizar as suas despesas do dia a dia para fazer a sua reserva de emergência, não deixe de conferir o nosso vídeo explicativo da planilha de controle de gastos. E se você gostou desse conteúdo, deixe o like. Deixe aqui nos comentários quanto tempo você dimensionou para a sua reserva de emergência. Compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que gostariam de começar a investir, mas não sabem ainda por onde começar. Ative o sininho e lembre-se sempre, investir é fácil quando é do seu jeitinho.